Muito bem, irmãos. Nós estamos começando hoje uma série nova, o voto. O primeiro a ser feito, o último a ser lembrado. Se Deus assim permitir, nós vamos caminhar ao longo do mês de junho com essa série e vamos encerrar com o jantar. Que é comum aqui, nós fazemos isso já há quase 8 anos, o jantar de casais. Esse tema ele é importante não só para aqueles que estão casados, para os jovens adolescentes que pensam em casar ou não, e também para aquelas mães, pais, né, para poderem orientar os seus filhos. É um tema muito importante, sempre relevante para toda a igreja, tá? E aqueles também que não se casaram, que decidiram não se casar, também é um tema importante para eles. Nós vamos, principalmente hoje, falar um pouquinho sobre isso, meus queridos, o voto. Eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar desse filme, The Vow. Na verdade, em português está Para Sempre, né? Conta a história real de Kim e Cricket Carpenter. Esse casal, depois de 2 anos de casados, no ano de 1993, um casamento muito bonito, fizeram seus votos, houve um acidente de carro, um acidente grave, os dois ficaram muito machucados, ela entrou em coma, ficou muito tempo em coma, e quando ela saiu do coma, aconteceu o inesperado. Ela teve ela entrou numa amnésia profunda e que ela não se lembrava de nada, vamos dizer assim, da sua memória recente. Lembrava da sua vida, algumas coisas, mas especialmente 2 meses apenas de casado. Ela não lembrava do marido, não reconhecia ele de maneira nenhuma, em hipótese alguma. Você já imaginou uma situação como essa? Sua esposa bater a cabeça e ter uma amnésia, olhar para você, não ter a mínima ideia que é você. Gente, bom, por um lado, se você você não ama sua esposa, você vai dar graças a Deus. Mas eu tenho certeza, se você está casado, você ama sua esposa, você vai entrar num grande desespero. Imagine, casal, jovem, 2 meses de casado, passar por uma experiência tão difícil. A história foi real. A história desse casal ficou muito conhecida nos Estados Unidos, saiu em todas as revistas, jornais, foram entrevistados depois pela Oprah, né? Aquela maior entrevistadora que tem nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro, né? E esse livro está traduzido para o português, estou lendo esse livro, né? Eu me inspirei nessa série baseado nesse livro. E depois virou um filme também, filme muito famoso. Só que o filme, como a maioria, meus queridos, não tem nada a ver com o livro. Não posso dizer que é baseado, é inspirado, né? O filme vai contar a história de um casal, que depois de um tempo junto, vai ter um acidente e ela vai perder a amnésia. Mas não tem nada a ver. A história eu achei interessante porque os dois são cristãos, ela é cristã, muito fervorosa, esteve até envolvida em alguns projetos missionários, uma família muito consagrada a Deus, e eles eram atletas, e o marido, ele era líder técnico, né, de um time de beisebol, e ele vai conhecendo a esposa pelo telefone, comprando equipamentos para o time dele, e acabam ficando noivos, se casam. Ele mora em estados diferentes nos Estados Unidos, e ele fala muito de Deus no livro, um livro muito bonito, a história deles, né? Mas o filme não tem nada a ver, é uma história bem diferente. No filme, ele é dono de um estúdio, de uma produtora, não se fala de Deus em momento algum no filme, um propósito é outro, né? Hollywood tem um outro propósito. Mas a ideia de você, um casal novo, passar por um acidente e ela esquecer completamente quem é o cônjuge, é uma coisa muito intrigante, é uma coisa impressionante. O livro é muito tocante, muito forte, né? E o filme nem tanto. O filme já é um romancezinho bem meloso, aquela coisa Hollywood. Mas interessante também. Quem não tiver paciência para ler o livro, não tiver condições, assista o filme que vai ajudar. Mas por quê? O que eu achei mais interessante, o filme, de fato, ele pegou esse detalhe. A única coisa que restou, né, entre os dois foram os votos que eles fizeram. Não tinha mais nada. Ela não sentia nada por ele. Não porque a paixão passou,
não porque teve alguns problemas, ela não sentia nada. Ela era uma pessoa totalmente estranha, do dia para a noite, vamos dizer assim. E o que permaneceu foram os votos. Os votos que foram feitos. E eu pensando sobre isso, refletindo a seriedade sobre essa questão dos votos, e lendo alguns votos, e vendo como que aqui no Brasil, de modo geral, culturalmente nós fazemos os nossos casamentos, eu mesmo passei a repensar a maneira que nós fazemos os nossos votos antes, na hora do casamento. De modo geral, muitas vezes, na grande maioria, aqui no Brasil é muito comum, o líder religioso, seja ele um padre ou um pastor, geralmente ele fala algumas palavras e a pessoa repete. Na verdade é um voto que a pessoa faz e aquilo não impacta, aquilo não tem tanta força. Mas eu achei interessante que lá na história desse casal, e na cultura americana, é muito forte a questão dos votos. Eles ficam preparando com muita calma. Alguns escrevem uma página inteira, muito pessoal, muito íntimo, e é um voto que eles estão fazendo. Diante do cônjuge, principalmente, evidentemente, é um voto com ele, mas diante das pessoas, dos familiares, amigos, conhecidos, e diante de Deus, mais do que tudo. Então eu tenho pensado muito sobre essa questão dos votos. E é por isso que nós vamos trabalhar ao longo desses próximos domingos com esse tema, o voto. O primeiro a ser feito, o último a ser lembrado. Em que isso tem a ver com a nossa vida, nosso relacionamento com Deus, a nossa fé, a nossa espiritualidade. O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Então vou fazer um gancho aqui interessante. Eu volto daqui a pouquinho para falar sobre essa questão do voto. Como que nós nos relacionamos com uma pessoa? Quem participa aqui dos pequenos grupos sabe que eu divido em 3 partes. Como nós conhecemos a Deus, como nós nos relacionamos com Deus e como nós servimos a Deus. Conhecimento, relacionamento, serviço. Tá? A segunda parte fala do relacionamento. Então eu começo falando do relacionamento entre pessoas, né, na nossa sociedade. Os relacionamentos aqui na nossa sociedade se dão através do quê? De acordos, contratos, pactos, né, alianças, votos. Nós fazemos votos de compromisso, são contratos. Todos os relacionamentos humanos, eles estão de alguma maneira atrelados a um acordo, um contrato, não tem? Trabalho não existe? Claro que existe. Existe a CLT, existe prestação de serviço. Quem aqui tem empresa sabe como que funciona. Existem contratos assinados, registrados em cartório, e são sérios. A quebra de contratos, complicado, gente. A gente vê tantas coisas às vezes acontecendo, e advogados, e dores de cabeça, para você quebrar um contrato. Há consequências em se quebrar um contrato, um pacto, uma aliança. Relacionamento, trabalho. Relacionamento, até mesmo numa amizade, existem regras que muitas vezes não foram escritas num papel, registradas no cartório, mas que já são de conhecimento comum, de bom senso. Você pode quebrar alguns pactos que regem um relacionamento de amizade entre uma pessoa e outra. Tem pessoas que você quebrou o pacto com aquela pessoa, a pessoa quebrou com você. Todos os relacionamentos estão dentro de algum tipo de pacto, de acordo, de voto, de compromisso, de contrato, alguma coisa. E aí, meus queridos, eu digo nesse trabalho que eu faço de pequenos grupos, que Deus é uma pessoa. Deus não é uma força impessoal, não é uma força cósmica. E logo, sendo uma pessoa, nós nos relacionamos com Deus como? Através também de um pacto, de uma aliança. É chamado na Bíblia da doutrina do pacto, ou da aliança. Isto se dá através de um pacto, uma aliança que nós fazemos com Deus. Que é, vamos dizer assim, o assunto mais importante. Se eu falar assim, qual é o assunto mais importante na Bíblia? A doutrina do pacto. Ela insere tudo, meus irmãos. Na verdade, se eu disser assim, o que rege o nosso relacionamento com Deus, o que desde Gênesis a Apocalipse a Bíblia trata de um assunto muito importante. O nosso pacto, relacionamento com Deus. Nós sabemos que o primeiro pacto é chamado de, resumindo agora bem rapidamente, de pacto das obras. A condição para manter o nosso relacionamento com Deus era a obediência. Se nós
humanos, representados pelos nossos primeiros pais, viéssemos a quebrar esse pacto, nós iríamos romper o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia é muito clara, como todo pacto quebrado há consequências. É dito assim, certamente morrerás. Morte é separação. É como um ventilador que está na tomada, você está vendo lá, ele está fazendo vento, ele tem energia. Você tira ele da tomada, o que vai acontecer? Ele perdeu a fonte de energia. Como um notebook que tem a bateria, você tira a tomada, continua funcionando, mas contagem regressiva, o tempo está passando. No momento que os nossos primeiros pais, que nos representavam, romperam, quebraram esse pacto com Deus, entrou a morte. Morte é separação. Você já não brigou com alguém, você falou assim, essa pessoa morreu para mim. Não quero mais saber dessa pessoa. Você risca ele da sua lista telefônica, hoje não tem mais, da sua cadernetinha não, do celular, né? Então, é isso, é separação. A primeira morte foi a separação espiritual de Deus. Consequentemente, veio a segunda morte, que é a separação física do quê? O pó volta ao pó, como era, e o espírito, a Deus que o deu. E a Bíblia fala de uma última morte, que é a morte eterna, a separação total. Então, houve a quebra desse pacto, esse nosso relacionamento com Deus, as consequências vieram, por isso que nós morremos, só por causa disso. Porque quebramos um pacto lá atrás, estamos sofrendo as consequências. Mas graças a Deus não parou por aí. Não parou no pacto das obras. Deus logo em seguida fez um novo pacto, chamado Pacto da Graça, ou Aliança da Redenção. Ele prometeu que um dia viria alguém que restauraria todas as coisas. E você tem lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, o primeiro anúncio do Evangelho, é chamado de proto-evangelho. Gênesis 3,15, é o nascimento de Jesus. Que da descendência de Eva, dentre a humanidade, ia nascer alguém que iria novamente vencer, dar vitória para nós e restaurar todas as coisas. É o pacto da graça. A condição agora não é mais obediência. Não é por fazer alguma coisa. Eu sei, 99,9% das religiões dizem que a salvação está em você fazer algumas coisas. De fato, eles estão lendo a Bíblia com os óculos, né, do primeiro pacto, que a condição era obediência. Mas eles não perceberam o que foi que aconteceu. Isso é impossível aos homens. O próprio Senhor Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. E ele diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então, a promessa de Jesus, que seria o mediador desse pacto, o único mediador entre Deus e os homens, iria nos restaurar o relacionamento, a verdadeira religião, que significa religare, que é a religação com Deus, que foi rompida, que foi quebrada no primeiro pacto, só se dá em Cristo Jesus. Nós voltamos a ter vida. A condição, exercer a fé. Fé na obra de Jesus. Ainda tem obra, mas nós não podemos mais fazer porque estamos mortos, separados de Deus. Não tem nada mais. Né? Salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, diz o apóstolo Paulo. Né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos feitos para as boas obras agora em Cristo. Bom, aí então, esse pacto da graça, nós somos restaurados, plena comunhão com Deus, exercício da fé, vida com Deus, evidenciando, pelos frutos conhecemos a árvore, e assim a nossa vida e o pacto continua. Dentro desse pacto você tem 3 mandatos principais. Esses 3 mandatos aqui, meus irmãos, aí eu vou encaixar a questão do voto nosso do casamento, que é muito sério. Você tem aqui o mandato cultural, social e espiritual. Desde o início, gente, isso desde o primeiro pacto das obras, ou o pacto da graça, antes de anunciar Jesus, antes do homem romper o relacionamento com Deus, tanto como depois, esse pacto, vamos dizer assim, ele se cumpre assim em 3 áreas da nossa vida: cultural, social e espiritual. Cultural aqui podemos chamar de trabalho. Desde o início Deus deu ao homem uma vocação para ele desenvolver, para ele cumprir. Tornou o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Trabalho, mandato cultural. Depois veio o mandato social, casamento, família. Deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lá desde o início. E daí que você tem toda a esfera de famílias, aí depois você tem os clãs, sociedade, nações, mundo. Então você tem na primeira, todos os dons que Deus nos deu, as vocações que Deus nos deu, o mandato cultural,
seja nas artes, nas ciências. Deus deu isso ao homem para ele desenvolver, cultivar, né? Fazer crescer, desenvolver. Depois o mandato social e por fim o espiritual. O nosso relacionamento com Deus. E que fica ali como um ícone, aquele dia em que o homem para e deixa suas obras de lado, os 2 outros mandatos, e se relaciona com mais profundidade, de maneira mais concentrada, com exclusividade com Deus. O dia do Senhor. E hoje, pela ressurreição de Jesus, no domingo, nós guardamos, vamos dizer assim, esse dia. É um dia que nós paramos as nossas obras e nos dedicamos a Deus. Viemos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para louvá-lo. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. Não existe aqui, na verdade, vocês, qual que é o mais importante? Eles estão tão interligados, esses 3 mandatos, tão interligados, que essa é uma das grandes confusões e dificuldades que os filhos de Deus, os cristãos, os evangélicos, se for, tem. A coisa mais difícil do mundo é você manter o equilíbrio dessas 3 coisas. Você sabe que o primeiro que nós deixamos de lado é o mandato espiritual. A demanda é muito grande do que o mandato cultural, de maneira errada, equivocada. Uma demanda que não Deus colocou sobre nós, que nós colocamos sobre nós mesmos. E aí nós temos que deixar de lado o sábado. A demanda familiar, às vezes, deixamos de lado o relacionamento com Deus. É um erro grave. Depois disso, você começa a ver um processo em que a família vai se deteriorando, os valores, os princípios, e aí, quando a gente menos percebe, para suprir a demanda do mandato principal, ali o primeiro, perdão, não o principal já deixamos, a família acaba se desmantelando. E a pessoa está focada lá no trabalho, ganhar dinheiro e ter sucesso, aquela coisa toda. É questão de tempo. Vai aparecer alguém que faz mais por menos. Se for empresa, é muito fácil. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né? A pessoa experimentar o que é a bancarrota. E no fim ele fica com nenhum. A coisa mais difícil do mundo é mantermos o equilíbrio dessas 3 coisas. Deus nos criou para cumprirmos esses mandatos. São 3 áreas da nossa vida. Você recebeu algum dom, alguma vocação, você tem que desenvolver. Aí você entra na esfera do mandato social, casamento, família e o espiritual. Nosso grande desafio está a viver de maneira equilibrada essas 3 coisas. O que isso tem a ver? Eu quero hoje falar um pouco sobre isso aqui. Mandato social, relacionamento conjugal, família. Falamos no mês de maio muito sobre família, hoje vamos focar um pouco mais na questão do casamento. E esse compromisso, ele se dá através de um voto, né? Esse mandato, ele se dá através de um voto que nós fazemos. Todo casamento inicia com um voto. Claro, muitos meses depois você preparou tudo. Pensou no vestido, você pensou na música que vai cantar naquele dia, você pensou em todos os detalhes, no bolo, o que mais que a gente pensa? No fotógrafo. Vou fazer 15 anos de casamento, né? Como muda, gente, em 15 anos? Na minha época eu não tinha, nem bem casado, né? Hoje já tem até macarrons, né? Você tem tantos detalhes que surgem no meio. Hoje está uma coisa, cerimonialista, o que é isso? Isso na minha época não tinha cerimonialista. Eu tinha que cuidar de tudo, correr atrás de todos os detalhes, né? A família correndo atrás. Hoje virou uma indústria, né? Impressionante, né? Cerimonialista, aí você tem a decoração, é uma coisa enorme, gente. Tudo isso, meu Deus do céu, só existe, primeiro porque Deus estabeleceu isso vai persistir, né? Continuar existindo, se aqueles votos que foram feitos naquele dia forem honrados ou não. Então, eu estou assim repensando muito. O próximo casamento que eu fizer, eu vou sentar com o casal e vou conversar muito sobre essa questão dos votos. Eu vou querer que cada um deles escreva esse voto. Eu achei lindo naquele vídeo que eu fiz, que eu andei pesquisando, alguns mandaram enquadrar os votos. E eu vou sugerir no final que você faça isso. Se você ainda lembrar, né? Quais foram os votos que você fez. E aí é que Então, gente, é claro que para nós, deixa eu agora, um detalhe importante para nós entendermos aqui. Casamento para nós não é um sacramento, né? Ele não é um sacramento, a gente precisa esclarecer isso. Sacramento, você tem na Bíblia 2.
Você tem 2 sacramentos no Antigo Testamento. Você tinha a pessoa entrar nesse pacto, como sinal do pacto, ele era circuncidado, era uma marca que introduzia ele no pacto, estou dentro do pacto. E a manutenção disso, o resto da vida, era a Páscoa. No Novo Testamento, o sinal que a pessoa entrou no pacto, batismo. A manutenção disso, uma vez por mês, nós fizemos domingo passado. O que nós fizemos domingo passado aqui? No lugar da Páscoa ficou a Santa Ceia. São 2 sacramentos. No Antigo e no Novo Testamento, durante milhares de anos, não tem outro. Casamento não é uma ordenança que a gente fala da redenção. Não tem nada a ver com... É da criação. Foi lá no início. Eu não estou diminuindo, mas não é um sacramento. Mas agora eu quero dar o devido valor. É ali sim, você tem 2 seres humanos, homem e mulher, macho e fêmea, diz a Bíblia. Isso é um problema hoje. Tudo bem? Já falamos disso todo o mês passado. Os 2 se tornarão uma só carne. E é feito um voto, gente. É feito um voto. Você sabe que aí, quando a gente começa a falar de voto, e eu, como eu falei para vocês, eu achei lindo o voto que ele fez, e eu quero ler para você, que foi, depois que tudo passa, meu querido, paixão passa, muitas coisas passam. Que pelo menos, meu querido, fique aquele voto que você fez para o seu cônjuge e vice-versa. E naquela história bonita que eu contei no início para você, o voto dele foi mais ou menos assim. Ele começa o livro dizendo isso. Há 3 anos eu fiz um juramento, um voto, um juramento, né? Ele diz assim, e como disse naquela ocasião, repito, eu prometo defender o nosso amor e estimá-lo acima de qualquer coisa. Prometo ser compreensivo, tolerante e paciente. Prometo cuidar de cada uma das suas necessidades. Ele dizendo para ela, no caso, né? Prometo respeitá-la e amá-la completamente, acima de tudo. Prometo que, não importam quais as adversidades nós tenhamos que enfrentar, eu nunca me esquecerei dos votos que fiz. Protegê-la, guiá-la e cuidar de você, até que a morte nos separe. Só existe uma coisa que pode superar para sempre os eventos dolorosos pelos quais passamos. E essa coisa é o amor que eu sinto por você. Sinto-me verdadeiramente honrado por ser seu marido. É o Kim Carpenter que fez esse voto. E foi o que ele precisou honrar ao longo daquele grande problema que ele enfrentou nos primeiros 2 meses de casamento. Na nossa cultura, geralmente, é um voto mais simples, né? Vocês se lembram como era? Alguém lembra do voto? Eu prometo, né? Eu recebo o nome da pessoa, se for o marido ou a esposa. Prometo ser fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na riqueza, né? Na prosperidade, na diversidade. Não fica bom falar pobreza, né? Não fica bem. Na diversidade, na mesma, no fim, que eles vão sentir na pele o que é isso. Por todos os dias, até que a morte nos separe. Se você começar a pesquisar na internet, você vai ver coisas bem mais elaboradas. Eu encontrei um que dizia assim, eu quero pertencer a você, quero ser seu companheiro, seu amigo, seu amante, na dor, na alegria, na aflição, no ânimo. Nas derrotas, nas vitórias, nas trevas e na luz. Para isso estou disposto a colocar minha experiência de vida ao seu alcance. Quero dar-lhe coragem quando você desanimar, dar-lhe esperança quando você estiver descrente. Quero ser sua força e escudo, como me compete como homem, e mostrar-lhe o caminho sempre que a estrada da vida lhe causar embaraço. Quero fazer você feliz, muito feliz, todos os dias da minha vida. Conto para isso com a luz e a força de Deus. Só um marido dizer isso para a mulher, mas rapaz, segura as lágrimas, né? Aí ela responde assim, bom, eu quero ser sempre sua. Quero ver com você na dor e na alegria, nos momentos fáceis e difíceis. Quero entendê-lo cada dia melhor, amá-lo cada dia mais, dar-lhe ânimo, carinho, força no caminho. Quero ser a mãe de seus filhos, amiga de todas as horas, companheira de jornada, esposa fiel. Não quero que seu amor pare em mim, mas quero eu seja apoio para o amor a Deus e aos outros, para que você ame a Deus e aos outros, ele fala. Quero fazer você feliz, muito feliz, repete como ele disse, todos os dias da minha vida. Por isso, confirmo meu amor por você diante de Deus e diante dos meus amigos. E tem muitos votos que eu vi na internet, bonitos, bem elaborados.
mas sempre no final, que Deus me ajude, com a força de Deus, porque não é fácil. Nós quebramos os nossos votos e tem consequências. Agora, aplicando para a questão bíblica de votos, é claro que a Bíblia fala muito de votos, principalmente os votos a Deus. Mas, gente, vamos pensar. Esses votos que nós fazemos com o nosso cônjuge, eles envolvem diretamente a Deus. Está lá no início da formação da família. Isso foi um projeto de Deus. Então, eu tenho pensado muito nessa questão do voto e eu tenho que lembrar que na Bíblia, a Bíblia ela leva muito a sério a questão de fazer voto. Claro, especialmente os votos com Deus mesmo. Quando a gente diz diante de Deus, Senhor, o Senhor me abençoar, eu prometo. Mas eu tenho percebido que nós não levamos muito a sério esse negócio de voto. Porque tudo é um voto, gente. Pensa, quando você se torna membro de uma igreja, você é chamado lá na frente, o que você está fazendo? Um voto. Você faz um voto de ser fiel àquela igreja, de se dedicar àquela igreja, de orar por ela, de participar de todos os trabalhos. A gente não quebra direto por causa de qualquer coisa. Claro, tem as exceções. A gente faz um voto do quê? De sustentar aquela igreja. Com o nosso testemunho, com a nossa presença, com os nossos recursos. É um voto, gente. Percebe como a gente quebra esse voto tão fácil? É diante de Deus. Diante de Deus. São votos que nós fazemos. Tudo é um voto, gente. E o casamento é um voto muito sério. Não é um sacramento. De fato. Mas ali você tem um voto que muitos de nós aqui já fizemos, tá? Alguns ainda vão fazer, muito sério. A Bíblia, essa questão de você fazer votos diante de Deus, toda sorte, espécie de votos que a Bíblia fala, muito sério, gente. Eu vi alguns textos assim, interessantes. Por exemplo, o primeiro elemento que aparece assim, muito claro, lá em Gênesis. A Bíblia diz que Jacó fez um voto. Ele fez um voto. O relacionamento dele com Deus foi baseado num voto. O pacto, a aliança. Fez então também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aí ele diz assim, a pedra que eu erigi será a casa de Deus, e de tudo que eu me conceder, certamente te darei o dízimo. Foi um voto que ele fez, para o resto da sua vida, e o Senhor será o meu Deus. Você tem o voto, por exemplo, de Ana. Vocês lembram da história de Samuel? Como é que surgiu o personagem, o homem chamado Samuel? Ana não tinha filho, e ela fez então um voto ao Senhor, na amargura da sua alma, porque ela não podia ter filho. E é interessante aquele voto em oração, quando ela chorando abundantemente, num momento de desespero, de angústia, de amargura, ela fez um voto, diz lá em 1 Samuel 1, verso 11, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ali era um tipo de um voto de Nazireu, que ele se tornava alguém totalmente dedicado à obra de Deus. Gente, um voto. Se Deus me der um filho, na amargura ela fez voto. No desespero, ele não será meu, mas do Senhor. De repente ela descobre que está grávida. Nossa, e agora? 9 meses gerando filho. Amamenta. Terminou de amamentar, ela entrega então para o sacerdote. Quem era o sacerdote na época? Quem se lembra? Eli. Foi um voto, gente. Olha os planos de Deus dentro de voto. Coisa séria isso aí. Imagina a quebra desse voto. Quantas consequências não traria para aquela família, para aquele lar. Quebra de voto traz consequências. E é muito importante a gente pensarmos sobre isso antes de fazermos votos. Ou fazermos precipitadamente. A Bíblia fala muito sobre isso. Um dos casos mais polêmicos que você tem na Bíblia é do voto de Jefité. Jefité fez um voto ao Senhor.
ele iria para uma guerra contra os amonitas. E ele foi leviano, por isso que voto é um negócio muito sério. Tem que pensar bem antes. Ele, na sua casa, disse assim: olha, se eu for vitorioso nessa batalha, a primeira pessoa que passar nessa porta, eu oferecer. Não, ele vai assim: o primeiro da porta que sair ao encontro, eu oferecerei em holocausto. Sabe quem passou na porta? Sua única filha. Olha, loucura, gente. Eu acho que isso aqui foi registrado para a gente, para arrepiar. Você fazer um voto desse, o primeiro que passar aqui eu sacrifico para Deus. Isso é a sogra, não foi, não. Podia ser tanta gente, né? Vai passar, né? A filha, Jesus, a única filha, o sonho. A filha, está vendo que esse negócio é sério? Faz isso para quebrar o clima, né? Você tem que honrar todos. Passou na porta a filha, a única filha, foi feito um voto. Depois a história é dramática. Mas eu quero refletir com você aqui um pouquinho sobre a questão do voto, pedindo para você abrir lá em Eclesiastes, capítulo de número 5, verso 4 e 5. Claro que esses votos dizem respeito a esse nosso relacionamento com Deus, mas, gente, não tem como separar uma coisa da outra. Eu não consigo separar uma coisa da outra. É um juramento que eu estou fazendo diante de Deus, para com uma pessoa. Eu estou me comprometendo diante de Deus, de honrar, de amar, de cuidar, na saúde, na enfermidade, na alegria, na tristeza. Então não tem como separar uma coisa da outra. Lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 4 e 5, olha que coisa linda, Salomão, ele vai falar da seriedade desse negócio de voto. Nós vamos ler juntos aqui. Verso 4 e 5 somente, por enquanto. Vamos ler todos juntos, vai ficar bem fixo na nossa mente, no nosso coração, essa questão de voto. Olha lá, verso 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Olha lá, quando a Deus fizer algum voto, sorte de voto for, consagrar o filho, é um voto, um juramento que você está fazendo. Casamento é também um tipo de voto muito sério. Ele diz: é melhor que não faças, porque se fizer, honra, cumpre. É melhor então que você cumpra. Aqui no capítulo 5, ele está falando justamente disso, da precipitação. Tá? Da precipitação. Salomão, aqui na sua sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve um capítulo e esses primeiros versos são muito fortes. Verso 1 diz assim, capítulo 5, verso 1. A gente vê o contexto aqui, olha. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegares para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias. Aí ele vem quando a Deus fizer algum voto. Então mostra essa seriedade, nós estamos então na presença de Deus, na casa de Deus, e fazemos votos, nos precipitarmos e depois não cumprimos. E o voto, eu creio sim, dos mais solenes, além do voto que nós temos de servir a Deus, como Jacó fez, de ter um relacionamento com Deus. É um voto, gente. Quando você está sendo batizado, aquilo é um juramento que você está fazendo, você está entrando em aliança com Deus, é aliança com Deus. Você recebe o sinal da aliança, por meio do mediador da aliança, você faz um pacto com Deus, você faz um voto, um juramento, e quebrar esse voto traz consequências. E muitas pessoas quebraram e se afastaram e sofrem consequências. E eu creio que, se eu for pensar, o segundo voto mais importante que nós fazemos na nossa vida é quando nós nos unimos com uma pessoa e diante de Deus nós fazemos um voto
de amar, de honrar, em qualquer circunstância. Eu não sei o que vai acontecer. Depois de 2 meses, aquela pessoa pode ter uma doença terrível. Podem acontecer muitas coisas. Então, gente, essa seriedade do voto me faz primeiro pensar numa coisa. Melhor não fazer voto? Será que é melhor não fazer voto? O voto é voluntário, gente. Uma das grandes características do voto é isso. Nós não somos obrigados, em momento algum, de fazer um voto. Em nenhuma esfera. Jacó não foi obrigado a fazer, Ana não foi obrigada a fazer, nem Jefté foi obrigado a fazer. Depois que fez, tiveram que cumprir. Porque naquela época eles levavam tão a sério. Eles sabiam que esse negócio de fazer voto e não cumprir traz consequência. Então eles não brincavam com esse negócio. Hoje a turma, percebe? Então a primeira coisa que esse texto me mostra, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. A seriedade do voto e as consequências de se quebrar um voto me faz pensar na possibilidade de repente, não fazer. Ah, pastor, mas aí quando você aplica na questão do relacionamento, é melhor então não casar? Ué, vamos aí devagar então. Essa foi uma das conclusões quando Jesus colocou diante dos ouvintes da sua época a seriedade desse voto, desse juramento, desse compromisso, do que era o casamento, para o resto da vida, colocou aquilo de uma maneira tão séria, que a conclusão deles, e eu encontro isso lá em Mateus capítulo 19, disseram então os discípulos para Jesus, verso 10 e diante, olha, se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, então não convém casar. Olha a conclusão que eles chegaram, porque diante da seriedade daquele voto que a pessoa estaria fazendo, de os dois se tornam uma só carne, por meio de um juramento diante de Deus, com a bênção de Deus. Os dois, eles compreenderam a seriedade disso. No entanto, a resposta de Jesus é interessante. Mas nem todos são aptos para receber este conceito. Mas apenas aqueles a quem é dado. Aí ele vai falar dos eunucos, que são aptos para permanecerem solteiros e não fazerem um voto, compromisso de se unir com um cônjuge, um homem, uma mulher, os dois se tornaram uma só carne. Mas Jesus tratou desse assunto. E aí que vem um ponto importante, que eu falei um pouquinho disso na série para a família, que trabalhamos no mês passado, trabalhamos juntos aqui, eu abordei um pouquinho, mas aí que vem um ponto importante, gente. Algumas pessoas, a gente tem que lembrar isso, receberam um dom de Deus, tá? Para permanecerem solteiras. Então, a gente tem que lembrar disso. Porque, de modo geral, o que nós observamos, dentro das famílias, das igrejas nem se fala, uma cobrança, às vezes até irracional, um constrangimento, para você tem que casar de qualquer jeito. O pai quer que a filha case bem, né, de preferência. Né? Um cara que tenha muito dinheiro no bolso, né? Um genro, né? A mãe, o bebê está na barriga, a menina já sonha com o vestido do casamento. Está na barriga, a menina, né? Já sonha com o vestido do casamento da filha. Natural. Mas nós temos que lembrar que existe a possibilidade, tá, dessa pessoa receber um dom de permanecer solteira. Isso é bíblico, gente. Por exemplo, o apóstolo Paulo ainda fala sobre isso. Ele vai falar lá na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 7. Gente, a primeira carta de Corinto, capítulo 7, são orientações acerca do casamento. Ali, na verdade, o apóstolo Paulo está respondendo a perguntas sobre casamento. Ele recebeu uma carta. É como alguém do outro lado do telefone. Você está ouvindo alguém falar de um lado do telefone, mas você não vê as perguntas que estão sendo feitas do outro lado. Mas você vê as respostas. E a pessoa responde pelo telefone. Então, olha, isso quanto a isso, olha, assim, 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 assim. Nós estamos ouvindo só um lado da linha telefônica. O apóstolo Paulo está respondendo orientações. Várias. Ele fala sobre divórcio, novo casamento, essa coisa. O ponto que me chama a atenção aqui nesse nosso tema
É lá no verso 8, quando ele diz assim, olha, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo. Ou seja, solteiro ou viúvo, no mínimo. Essas duas opções. Paulo orientando um grupo, seria bom que você permanecesse assim. Há a possibilidade então. Se a pessoa tem esse dom, ótimo. Gente, Deus tem algum plano especial na vida dessa pessoa. Uma pessoa que tem esse dom, ele, em alguns aspectos, ele está em vantagem. Ele tem condição de fazer coisas que uma outra pessoa casada, porque quem se casa, é aí que vem o ponto, gente. O marido, vamos pensar que o marido casou, cuida das coisas da mulher e dos filhos. Ele não pode tomar suas decisões mais livre totalmente, como se não tivesse família. Ele não pode fazer o que ele quer mais. Ele tem uma dívida. E Paulo usa exatamente essa palavra. A mulher tem uma dívida com o homem, e o homem tem uma dívida com a mulher. Eles fizeram um voto. Eles têm agora um compromisso um com o outro. E a Bíblia chega a falar muito claramente sobre isso. Que a mulher deve algo para o homem para a mulher nesse sentido. Eles estão presos no melhor sentido da palavra, viu, gente? Não é corda no pescoço, a turma brinca hoje popularmente, né? Vai casar, vai pôr corda no pescoço, ai Jesus, aquela... Não pode, gente. Porque se a pessoa vai... Então, existe a possibilidade de Deus dar um dom. Aí, gente, olha, as alternativas se ampliam muito para uma pessoa solteira. Com certeza. Para se dedicar, de repente, à sua própria vocação que Deus lhe deu. E muitos casados querem fazer coisas que só os solteiros deveriam fazer, profissionalmente falando até, eu vou dizer, e acabam destruindo sua família, seu casamento, porque não entenderam esse negócio. Ué, eu vejo um jovem que o tempo vai passando, ou uma jovem, se dedique. Enquanto isso, vamos pensar na sua vocação. Vai fazer pós-graduação, vai fazer, se reciclar em alguma área, vai fazer cursos, vai morar fora. Aproveita, no melhor sentido da palavra. Aproveita essa fase. E se Deus deu esse dom, Ele tem condição de fazer outras coisas que uma pessoa casada não tem condição. Eu vou falar muito sobre casamento, calma, eu estou tentando mostrar esse primeiro ponto. Até porque nós vamos ficar vários domingos falando para casais, aí vai chegar alguém, pastor, eu não venho na igreja esse mês de junho, que você vai falar, eu não vou casar mais, né? Porque depois dos 60, 70, pode ser que... Né? Não, entendeu? Não depois do 30 e de 40, porque as mulheres casam hoje. E pelo contrário, hoje cada vez mais tarde. Porque muitas vezes está se colocando a vocação. Quer fazer um curso, né? No casamento, quer primeiro fazer 3 pós-graduações, comprar 2 apartamentos, fazer uma viagem pela Europa. Filho, está enrolado esse negócio, entendeu? Então, vai casar com 45 anos. E aí depois vai ser uma luta para ter filho, né? Então, não precisa casar tão cedo como era antigamente. Meus avós, 12 anos. Tinha 7 filhos, um atrás do outro. Devagar. Mas, nos dias de hoje, se a pessoa tiver esse dom, é muito bem-vindo. Dentro da igreja, uma pessoa que tem esse dom dentro da igreja, é uma bênção, gente. E olha, Deus acho que já tem dentro dos seus propósitos, algumas pessoas que Ele vai colocar dentro da igreja, que vão ser o resto da sua vida dedicados ali, à obra de Deus, de uma maneira especial. Homens e mulheres, eles têm que ter o dom de permanecer solteiro. E não fazer como popularmente a gente diz, é subir parede de tamanco. Já viram falar popularmente? Subir parede de tamanco. Né? A mulher sobe parede de tamanco. Paulo vai falar em outras palavras isso. Se você continuar lendo a primeira carta, capítulo 7, o verso seguinte, por quê? Ele fala, caso, porém, não se dominem, não tem esse dom, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Viver abrasado. Viver em desejos, sonhando. Se isso existe na vida da pessoa, então não tem dom. Isso é bíblico, gente. Então, existe essa possibilidade. Aplicando a questão do voto ao compromisso de casamento, é possível que um dos nossos filhos, um membro da igreja, então, essa pressãozinha que às vezes se faz, não tem que, não necessariamente. Mas se não tem dom, é melhor que se case. Isso é um dom, sem dúvida. Depois disso, meu querido, não tem o dom,
Não tenho dom, pastor, não tenho dom, estou abrasado, não aguento mais, preciso de um cônjuge para caminhar junto, para passear, para amar, para viver. Não é pecado, graças a Deus, né? Nós trabalhamos muito pelo domingo de manhã aqui, especialmente com esse problema da sexualidade na pós-modernidade, e hoje especialmente falamos de um assunto muito importante, e eu convido você domingo que vem vir falar sobre pornografia. Assunto sério, 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 sério. Vício que traz consequências, cicatrizes para o resto da vida. Gravíssimo, é tratado mesmo isso. Isso vem sendo tratado, a pessoa se libera. Problema grave. Convido você a vir domingo que vem entender como lidar com isso. O jovem, com o adolescente, com os adultos. Outro assunto para a gente tratar em outro momento. Se a pessoa tem, é melhor que case do que viver o resto da vida com um desejo que nunca vai se satisfazer. Então aí vou casar, pastor. Vamos lá então. Então, se fizer um voto, cumpra. O que ele diz no verso 4? Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Cumpre o voto que fazes. Aí, meus queridos, é um voto muito sério. Como eu disse, eu creio no nosso relacionamento humano, na esfera nossa aqui. O primeiro é o voto e o compromisso que nós fazemos com Deus. Primeiro. Segundo, é o espiritual no caso. O segundo, com a pessoa que nós nos tornamos uma só carne. Tem muitas coisas lindas e belas, já falei até bastante sobre o voto. Mas Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que viveu na época da Segunda Guerra, foi martirizado por Hitler. Ele escreveu uma carta da prisão antes de ser morto, teólogo alemão. E ele diz assim: o casamento é maior do que o amor que vocês têm um pelo outro. Muito sério isso, gente. Muito sério isso. A pessoa fala assim: pastor, não estou sentindo mais. Não é sentimento, não. É que vem o conceito de voto, gente. Quando você... Não quero comparar, porque não há comparação, mas quando você faz um acordo, um contrato, agora não sinto mais. Está lá, filho, está assinado. Não sinto mais. Não é sentimento. O casamento é maior que o amor que vocês têm um pelo outro. Ele tem em si grande dignidade e força por ser a ordenança através da qual Deus planejou a perpetuação da raça humana até o fim dos tempos. No amor que os une, vocês veem apenas a si mesmos no mundo. Mas ao se casarem, olha só, tornam-se um elo na cadeia das gerações que Deus faz aparecer e partir para a sua glória, chamando-as para o seu reino. Em seu amor, olha só, vocês veem apenas o sétimo céu da sua felicidade. Mas no casamento, recebe uma posição de responsabilidade perante o mundo, perante a raça humana e principalmente perante Deus, porque houve um voto. Seu amor é propriedade particular, mas o casamento não pertence apenas a vocês, ele diz. É um símbolo social, uma função de responsabilidade. É um voto, é um juramento. Profundo isso, gente. Dizer que o casamento é maior do que o meu amor. Porque o amor pode se esfriar, e diz que nos últimos tempos o amor se esfriará em muitos aspectos. Eu queria que até nesse aspecto também. O amor se esfria. Paixão passa. Já dei estudos aqui sobre paixão. E paixão dura em média 3 meses. Tá? 3 meses. Geralmente está ligado àquele primeiro aspecto do amor, o eros. Aquela atração, o desejo. Isso vai passar, gente. Aí depois vem o segundo amor que a Bíblia fala, o filéu, que é o companheirismo, né? A amizade, a fidelidade que o casal tem que ter. Tem que ter esse aspecto de desejo, de satisfazer um outro, sim, claro. Mas esse filéu. E por fim, vem um nível mais profundo do amor, que é o ágape, que é o amor sacrificial. É que você olha para a pessoa e fala: eu amo
não porque achar uma razão. Né? A gente às vezes quer dar um amor racional. Eu amo se, amor condicional. Mas eu amo apesar de. É um amor sacrificial. É esse aí. Que foi selado com um voto lá no início. Que vai sustentar ou não aquele relacionamento nas horas mais difíceis. Que a paixão vai passar, os problemas vão sufocar, as lutas, dificuldades, doenças, enfermidades, privações e provações. E se não houver esse amor, apesar de, esse sim está ligado àquele voto, aquele compromisso. Eu prometo, você disse, nós dizemos. Aí, meu querido, é o amor apesar de, é o amor sacrificial. Ninguém é obrigado a fazer voto, gente. Você tem a possibilidade de não fazer. Tem que dizer para os adolescentes que estão aqui, procurando um mocinho, uma mocinha. Tem que estar muito sério nisso. Ele não tem que ser só bonitinho, não. Ele é bonitinho, pastor. É boy. Tem carrão. Está na onda, está na moda, pastor. Filho, é voto. Isso passa. Isso passa. É para o resto da vida. Aí alguém vai falar assim, pastor, é o seguinte, eu já estou no 3º, 4º voto, pastor. Eu vou para o inferno então, pastor. Calma, filho. Não vai. Meu trabalho aqui nunca foi. Acho que 40% da igreja aqui já está indo para o 2º casamento, 3º, 4º, 5º. A minha palavra é sempre a mesma. Filho, para aí, tá? Não vai para o 6º, não. Vamos trabalhar. Não, o que passou, passou. Quando nós renovamos o nosso voto com Deus, Deus limpa, Deus perdoa, Deus cura. Renova, filho, daqui para frente. Grande oportunidade Deus está te dando. Você está com essa pessoa do seu lado, com qualidades e defeitos que você descobriu só depois que casou, porque só depois que casa, viu, gente? Existe uma caixinha de segredo que fica guardada e é entregue para você após a noite seguinte do casamento. Vou contar para você. Mesmo que você conheça, como não deveria conhecer o seu cônjuge antes do casamento, deixa eu contar, tem uma caixinha de segredinho, guardada 7 chaves, que só é aberta depois do casamento. E parece que não tem fim, uma caixa de Pandora, quanto mais tempo. Eu já vi casais com 20, 30 anos juntos, eu nunca imaginava isso na minha vida. Eu não conhecia ele ainda, porque ele muda, e ela muda, né? Não muda com o tempo? Eu vou falar para você, você pensa que vai ter muitas coisas lá para frente. Depois de 20, 30 anos, a gente começa a ficar mais cansado, muitas coisas vão mudando a nossa vida, maneira de ser, de agir. E você vai ter que ter aquele amor apesar de. Eu fiz um voto, um compromisso, aconteça o que acontecer. Honra. Você estará honrando a Deus. E a Bíblia diz que Deus honra aquele que o honra. Para a gente fechar junto aqui, gente. Conclusão, aplicação aqui, ó. Você pode viver sem votos de casamento? Isso aí para quem não casou, fique em paz, filho. Se tem esse dom, que não haja pressão em casa, que não haja pressão na igreja, seja homem ou mulher, viva um outro estilo de vida que Deus tem para você. Outros planos, outros projetos, que casado você não vai poder viver. É uma outra vida que Deus tem para você. Bênção de Deus, se você tem esse dom. Tá? É uma realidade possível para você, jovem? Pergunte. Fique em paz. Deus pode ter outros planos para a sua vida. Agora, fez votos. Primeira pergunta, você ainda se lembra dos votos que você fez no dia do seu casamento? Não, agora tem... Eu mesmo vou voltar em casa, estou gravado numa fita VHS. Alguém tem vídeo de casa, deve prestar? Eu quero assistir. E olha, eu quero ver as palavras. Importante isso. Eu vou dar uma dica para você fazer isso. E ao longo dessa série nós vamos trabalhar muito com esse negócio. Um bom exercício seria você reencontrar os votos que você fez no dia do seu casamento e renová-los. Por isso que tem as bodas, gente. Coisa mais linda. Quando eu fui ver negócio de boda, tem boda para 1 ano, para 2, para 3. Tem boda para todo ano, gente. Tem de algodão, de papel, né? Vai embora. Vai embora. Depois de 25 é de 25 é de prata. De 50 é de... Ó. Quem que cumpriu de 15 anos aqui? 15 anos de casado, levanta a mão aqui, ó. Olha aí, ó, um grupinho bom.
Mas mais do que 15. Mais do que 15 anos. 20, levanta a mão. 20 anos de casado. 25, bodas de prata. Quem já teve bodas de prata? Aí. Ai, ó, tá passando. 30 anos de casado. Alguém aqui tem mais de 30 anos de casado? Levanta a mão. Olha aí, 2, 3, 4. Olha, tem um grupinho bom aí, mais de 30, gente. Estamos entregando a idade aí. As mulheres não levantam, só os homens. 40 anos de casado aqui. Olha, 3, 4. Bom, 4 não, porque é com a mesma, né? Então a mesma não conta, né? Você põe uns 3, 4 numa igreja. 40 anos de casado, eu lembro, nós tivemos aqui. 50 anos de casado. Quem que já tem 50? Ah lá, eu sabia, só tem um casal aqui. Olha, e porque hoje estou aqui, 50 anos, é bodas de ouro. Que lindo, gente, 50 anos de casado. Você já pensou renovar votos? 50, olha para o seu cônjuge aí do seu lado, e fala assim, 50 anos juntos, gente. Meio século, só por Deus. A misericórdia de Deus, 50 anos, que bênção, gente. Olha aqui, numa igreja aqui, ó, em torno de 100 pessoas, um casal. É uma bênção muito grande mesmo. Então eu convido você, meu querido, a reencontrar os votos que você fez do dia do casamento, renovar. Não precisa esperar 10, 20, 30 anos de casado, não. Renove. Quem sabe, é aconselhável, eu vi isso, você deixar em algum lugar que você possa ver todos os dias. Porque os nossos votos põe lá naquele álbum de casado, põe lá no armário, que está atrás de uma caixa, está em cima do... Está amarelo, ninguém vê, escondido. Quando vem aquela tia lá do sul, a cada 15 anos ela vem visitar, você tira o álbum. Tem que estar vivo isso, gente. De preferência, pegar os votos que você fez, e quando você for renovar, faz um negócio mais elaborado, mais bonito, enquadra. Todo dia, pode pôr assim no pé da cama, assim, ó. Você acorda, você já olha lá. Você vai falar um monte de coisa para a mulher, você lê os votos, amém, Senhor. Vamos lá. Todos os dias. É aconselhar você deixar em algum lugar. Peça a graça de Deus, para a gente fechar agora, hein? Peça a graça de Deus para poder cumprir com a pessoa que você escolheu. Nós vamos fechar os nossos olhos, e eu quero que você pense muito nisso. Nos votos que você fez, se você lembra ainda, se não lembra, chega em casa e vai lá procurar o que você falou para o seu cônjuge. É o exercício dessa semana, tá? Domingo que vem tem mais, nós vai se aprofundando. E nós vamos encerrar esse mês com um jantar. Você já vai ficando atento com a data, o local, tudo certinho, que eu vou passar para você, tá? Mas vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Se você já quebrou os votos, você está vivendo até divorciado, sozinho, não sei, ó, daqui para frente. Vê o que Deus tem para a sua vida. Tá? Aquela primeira parte da mensagem serve tanto para quem nunca casou, para quem está viúvo, porque pode ficar ou não, ou para quem está divorciado. Aplica na sua vida. Aplica na sua vida. A mensagem aqui é para todos. Se você já está casado, não importa. 1 ano, 10 anos ou 50. Coloque diante de Deus a sua vida. Renove os seus votos diante do Senhor. Ore pelaquela pessoa. Lembre dela há 10, 20, 30 anos atrás. Aquele dia, naquela hora que você fez um juramento diante de Deus. E vamos orar, vamos colocar diante de Deus, pedir, como disse aqui no final, a graça de Deus realmente para cumprir com a pessoa que você escolheu voluntariamente. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. Casa. Ninguém. O voto é voluntário. É melhor que não faça, mas se fizer, que cumpra, diz a palavra de Deus. Vamos orar, meus queridos. Ó Pai amado, nós te agradecemos porque nessa noite podemos refletir num tema tão importante, Senhor. Para a nossa vida, para a vida da tua igreja, para a vida de todos, Senhor, casados e solteiros, jovens, adolescentes, adultos, todos têm muito que refletir nessa área, nesse assunto, Senhor. Queremos te louvar primeiro para aqueles que já têm muitos anos juntos, que renovaram os seus votos tantas vezes, Senhor. E o Senhor tem dado a tua bênção, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, Senhor.
na fartura, na prosperidade e também na adversidade, Senhor, na privação. Eu rogo por aqueles mais novos, Senhor, que estão lutando, Senhor, para continuarem caminhando, Senhor, para acertarem os seus relacionamentos. Tenha misericórdia, Senhor. Se alguns aqui não estão tendo mais forças, estão pensando em desistir, Senhor, que essa noite eles saiam daqui com esperança, Senhor. Possam lembrar dos votos, dos juramentos que fizeram diante do Senhor, ó Pai. E possam crer que o Senhor pode capacitá-los, Senhor, para eles honrarem, Senhor, para eles cumprirem, ó Pai amado. Tenha misericórdia de cada família aqui, ó Deus. Que haja perdão nos casamentos, Senhor. Que haja renovação dos votos. Que haja vida, Senhor. Vida que só Tu pode dar, ó Pai. Para aquele relacionamento que já está seco, Senhor. Sem vida. Aos nossos olhos já morreu. Mas o Senhor pode trazer a vida novamente, Senhor. E aqueles jovens ou solteiros, viúvos ou divorciados, ó Pai, que eles sintam conforto essa noite. O Senhor pode ter um outro propósito para a vida deles, um outro plano, um outro projeto. Abençoa-os também, ó Pai. Mostra a Tua vontade. Dê-lhes da Tua graça infinita, Senhor. E aqueles que ainda estão procurando alguém, Senhor, que dê a eles também paz, ó Deus. Sabedoria, Senhor. E que eles levem muito a sério, ó Pai, essa questão dos votos, juramentos que eles irão fazer, Senhor. Que os nossos jovens, adolescentes não sejam precipitados, Senhor. Tolos, como diz a Tua palavra. E venham sofrer consequências, ó Pai. Amargas. Muitas vezes para o resto da vida, Senhor. É melhor que não façam. Mas em fazendo que cumpram, Senhor. E que possamos sair daqui em paz a todos, ó Pai. Em nome de Jesus. É que eu oro e agradeço por tudo. Amém, Senhor.